Como funcionam as devoluções, trocas e reembolsos na Shopee? Se você vende na Shopee, você precisa saber como lidar em qualquer uma das situações. Então, indo direto ao ponto aqui, como que funciona no caso de trocas? A Shopee, ela não realiza troca direta de produtos. Então, se por exemplo, um cliente comprou um produto e ele quer trocar por outro modelo, por outra cor, por outra numeração, por exemplo, não tem como fazer a troca direta de produtos. O cliente ele vai ter que devolver, pedir o reembolso daquele produto e fazer uma nova compra. E nesse caso, quem paga, quem assume o frete de devolução é a própria Shopee e não você vendedor, tá? Então as trocas na Shopee elas são realizadas dessa forma. Legal. Como que funcionam as devoluções e reembolsos? Em quais casos o cliente pode pedir devolução? Em quais casos o cliente tem direito ao reembolso? Vamos lá. O primeiro caso onde o cliente pode solicitar o reembolso é quando ele não recebe o pedido. Então o cliente ele fez a compra e o pedido não chegou para ele. Seja porque o pedido foi extraviado, ele não chegou e não vai chegar para o cliente, ou seja porque tem um atraso muito grande. Já passou o prazo de entrega, está muito atrasado e o cliente ele não quer mais, ele quer pedir o reembolso por conta desse atraso. Nesses casos de não recebimento do pedido, a Shopee ela reembolsa o comprador e ela também pode reembolsar o vendedor. Por quê? Aquele produto não chegou para o cliente e como ele foi extraviado, ele também não vai voltar para o vendedor. E a Shopee ela reembolsa o comprador e também reembolsa o vendedor no caso de produto extraviado. Se o produto chegar em atraso e o cliente não quiser mais porque atrasou, o cliente ele vai ter que fazer a devolução e o vendedor vai receber de volta esse produto. Então nesse caso, quando o produto chega atrasado e o cliente não quer mais por conta do atraso, o cliente ele tem que devolver o produto, o vendedor vai receber o produto de volta e o cliente vai ser reembolsado do valor daquela compra. Beleza. Uma segunda forma do cliente receber o reembolso do pedido é quando ele se arrepende da compra, ou porque ele não gostou, ou porque ele se arrependeu. Ele pode pedir um reembolso em até 7 dias após o recebimento. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o cliente quando ele faz uma compra fora do estabelecimento físico, ou seja, quando ele faz uma compra na internet, ele tem até 7 dias para se arrepender daquela compra. Como ele comprou sem ver o produto fisicamente, sem ver o produto presencialmente, ele pode receber o produto e não gostar. As fotos não transmitiram de fato como o produto era. Então o cliente ele tem o direito de arrependimento em até 7 dias depois que ele recebeu o produto. E aí, se o cliente se arrepender da compra, por qualquer que seja o motivo, porque ele não quer mais, porque ele não gostou do produto ou por qualquer motivo pessoal, ele pode pedir o reembolso. E nesse caso, a Shopee ela reembolsa o comprador, ele pedindo o reembolso em até 7 dias, por conta que ele não quer mais, por conta de desistência, por conta de arrependimento. O cliente ele vai ter que devolver esse produto para o vendedor. Então lá no painel de pedidos ele consegue pedir o reembolso e lá vai gerar uma etiqueta para ele enviar o produto de volta, que é uma etiqueta de logística reversa. Com essa etiqueta de logística reversa, o cliente consegue enviar novamente o produto para o vendedor sem custo algum, nem para o vendedor e nem para o cliente. A Shopee que fica responsável pelo custo do frete nesse caso, tá? E também não tem nenhuma penalidade para o vendedor. Como o cliente ele está pedindo reembolso, ele está desistindo da compra por motivos pessoais, porque ele não quer mais, porque ele se arrependeu, não existe nenhuma penalidade para o vendedor por conta desse cancelamento do pedido, tá? E como que você evita esse tipo de situação? Como você, vendedor, pode evitar que o cliente se arrependa, que o cliente não goste do produto? Tem algumas formas que você pode evitar isso. A primeira forma é você apresentar o seu produto da forma mais fiel possível com o que realmente o produto é. Nas fotos, no vídeo, na descrição, você apresentar, você prometer o que de fato o produto entrega. Você tem que ter fotos realistas que demonstrem o produto em todas as suas características, tanto na questão de tamanho, porque muitas vezes o cliente devolve o produto porque ele achava que era maior do que realmente é, ou porque ele achava que era menor do que realmente é. Então na foto você tem que mostrar uma foto de referência de tamanho, mostrar o produto ao lado de um objeto, que o cliente saiba o tamanho daquele objeto, para ele ter noção de proporção, noção de referência. Quando você mostra a foto só do produto no fundo branco, o cliente não consegue ter noção se aquele produto é grande ou pequeno. Ele vai ter mais ou menos uma ideia, mas ele não consegue saber exatamente o tamanho do produto. Por exemplo, se você vende um objeto decorativo e você tem uma foto desse objeto com uma pessoa segurando o objeto na mão, o cliente consegue ter a noção do tamanho do objeto em relação à mão de uma pessoa. Ele sabe se o objeto é grande ou pequeno em comparação à mão da pessoa. Então tem uma foto de uma mão segurando o objeto para ter essa referência de tamanho. Claro que alguns produtos você não precisa ter esse tipo de foto, porque o cliente já sabe exatamente qual é o tamanho do produto. Mas se você vende um produto que corre esse risco do cliente achar que é grande ou pequeno demais, o ideal é que você tenha uma foto que demonstre a proporção exata do produto para evitar esse tipo de devolução. Então na apresentação do produto, você precisa demonstrar o produto com o que de fato ele é, para você não surpreender o cliente negativamente, para que a hora que ele receber o produto, ele não gostar, ele achava que era diferente, porque nas fotos transmitia uma outra imagem. Quanto mais realista for, quanto mais fiel a sua prestação for ao que de fato o produto é, menos chance você tem de ter devolução por arrependimento. Claro que você não tem como impedir por completo que isso aconteça, alguns clientes vão devolver, alguns clientes vão se arrepender, isso é normal, mas você consegue evitar muitos casos quando você tem uma apresentação completa e fiel. E também em relação à qualidade do produto. Quanto maior for a qualidade do produto que você está vendendo,
menos incidência, né, de devoluções por arrependimento você vai ter. Quando o cliente receber o produto e ele vê que realmente é um produto que tem qualidade, o número de pessoas que vão se arrepender é muito menor. Agora, se o produto que você vende, ele não tem muita qualidade, ele é um produto mais ou menos, o número de pessoas que, a hora que receber o produto, vão se arrepender é muito maior, porque a pessoa ela comprou achando que era uma coisa na foto, no vídeo e tal, mas a hora que ela recebeu, ela viu que o material não é tão bom, ela viu que a aparência do produto não é tão boa assim e ela vai se arrepender porque o produto não tem tanta qualidade quanto ela imaginou que tivesse. Então, o anúncio tem que ser fiel ao que realmente o produto consegue entregar e o produto tem que ser de qualidade para que você evite o número de pessoas devolvendo o produto por arrependimento. Como eu falei, não dá para você eliminar isso, vão ter pessoas que vão se arrepender, mas dá para você evitar agindo dessa forma. Beleza. E aí tem alguns produtos que não são elegíveis para o cliente devolver na questão do arrependimento. Quais seriam eles? Produtos personalizados que você fez, por exemplo, com o nome do cliente ou que você fez com uma personalização específica para o cliente. Então, alguns produtos artesanais que são personalizados não podem ser devolvidos por arrependimento. Por exemplo, roupas íntimas, roupas de banho, maquiagem usada, produtos perecíveis, itens de mercearia e produtos para adultos. Esses são produtos que não são elegíveis para serem devolvidos na questão do arrependimento. O cliente ele pode pedir o reembolso desse tipo de produto, ele pode devolver esse tipo de produto caso o produto tenha vindo errado ou tenha vindo diferente do que foi anunciado, ou se o produto veio quebrado, veio rasgado, veio avariado de alguma forma, aí nesses casos o cliente ele pode sim pedir o reembolso e pode devolver. Mas por arrependimento, porque não gostou, não quero mais, esse tipo de produto, né, o cliente não consegue acionar o reembolso por arrependimento. Beleza. Uma outra situação onde o cliente consegue devolver e pedir o reembolso é caso o produto tenha sido enviado errado ou diferente do anúncio. Então o cliente recebeu o produto e o produto não é aquele que ele comprou. Aí ele consegue mandar uma foto para a Shopee para provar que aquele produto não é o que ele comprou, ou o produto veio diferente do que estava anunciado. Ele também consegue provar que ele recebeu um produto e o que está no anúncio é um produto diferente. Ele consegue pedir o reembolso, a devolução, e nesse caso o vendedor ele é penalizado porque foi um erro do vendedor. Ele mandou errado ou mandou diferente do que foi anunciado. O cliente consegue ter o reembolso, ele devolve o produto por vendedor, né? O vendedor recebe de volta o produto e o cliente ele é reembolsado daquela venda. Uma outra situação é quando o produto chega incompleto, né? Ou faltando peças. Nesse caso o cliente também consegue devolver o produto, né? Ter o reembolso dessa compra. O vendedor também é penalizado porque foi erro do vendedor, ele mandou o produto faltando peça ou incompleto. Claro que o cliente vai ter que mandar fotos mostrando que o produto chegou errado, que chegou incompleto. Então nesses casos a Shopee vai exigir alguma comprovação do cliente para que exista, né, o processo concluído ali. E uma outra situação aqui é quando o produto chega com defeito ou danificado. Então produtos com defeito de funcionamento, avaria física ou que chegam quebrado, o cliente pode pedir o reembolso desse pedido. Nesse caso a Shopee ela vai fazer algumas avaliações. O cliente ele precisa enviar fotos e vídeos do produto e o cliente também precisa enviar vídeo e fotos da embalagem. Por quê? Se o produto chegou quebrado, a Shopee ela tem que saber se aquele produto quebrou no transporte ou se aquele produto já estava quebrado dentro da caixa quando ele foi enviado, para saber se a responsabilidade é do vendedor ou se a responsabilidade vai ser da Shopee. Então a Shopee ela pede essas comprovações para o cliente para ela poder fazer essa análise, tá? E aí ela vai analisar, por exemplo, as condições da embalagem. Se a embalagem chegou visivelmente amassada, molhada, violada, isso demonstra que aconteceu algum problema no transporte e a Shopee avalia que aí foi erro de transporte e aí o vendedor não tem culpa, né? O produto chegou quebrado porque no transporte ele foi danificado, beleza. Agora, se a embalagem chegou intacta e o produto dentro da embalagem está quebrado, isso sugere que o vendedor não embalou corretamente, o vendedor não protegeu da forma ideal aquele produto, porque alguns produtos eles precisam de mais proteção do que outros. Se você vende produto de vidro, de cristal, de porcelana, você tem que ter uma proteção muito maior, com plástico bolha, por exemplo, para que aquele produto não quebre. Então, a Shopee ela vai avaliar se a embalagem chegou intacta, perfeita, mas dentro o produto está quebrado, isso sugere que o vendedor não embalou direito. O vendedor não utilizou a embalagem adequada para aquele tipo de produto. E aí, se a Shopee identifica isso, a responsabilidade daquilo é do vendedor. Ou se o produto que chegou na embalagem intacta, ele não está funcionando, ele está com um defeito de funcionamento, também sugere que o problema está no produto. Ele já foi enviado sem funcionar, já que a embalagem por fora está intacta. Então não foi por responsabilidade do transporte, né, que aquele produto chegou danificado ou em não funcionamento. Em todos esses casos, o cliente ele vai ter que provar, ele vai ter que enviar foto tanto do produto quanto da embalagem para a Shopee avaliar. Então, por exemplo, o produto ele não chegou quebrado, mas ele não está funcionando. Se ele deu algum produto, sei lá, eletrônico, que ele está intacto, né? Visivelmente ele não está quebrado, mas ele não funciona, ele não liga, ele não funciona como deveria funcionar. Nesse caso, o cliente tem que mostrar, né, que tem que fazer um vídeo comprovando que o produto não funciona para a Shopee avaliar e aprovar o reembolso desse produto. Você, vendedor, pode abrir uma disputa caso você não concorde com a decisão da Shopee. Por exemplo, a Shopee decidiu que a responsabilidade foi sua porque a embalagem não estava adequada, o produto chegou quebrado
quebrado porque você não embalou de forma adequada, você mandou numa embalagem errada e aí por isso que o produto quebrou. Ou o cliente alegou que o produto não está funcionando e você tem certeza que você enviou para o cliente aquele produto em funcionamento. Nesses casos que você não concorda com a decisão, você pode abrir uma disputa. E aí a Shopee vai fazer uma análise mais detalhada para entender a situação por completo. E aí você, vendedor, também vai precisar enviar provas comprovando, né, que você enviou aquele produto em condições normais, aquele produto em funcionamento, aquele produto não estava quebrado. Quando você fez o envio, o produto estava intacto e em funcionamento. Você tem que ter provas disso para que você não perca essa disputa. Então, se você vende um produto que ele tem maior incidência de quebrar no transporte, você tem que se preocupar muito mais em embalar ele corretamente e, se possível, fotografar ou filmar o processo de embalagem para comprovar que você fez todo o procedimento correto ao enviar o produto. Se você vende um produto que dá para você testar o funcionamento dele antes de enviar, também seria interessante que você filmasse, né, o procedimento de você testando o produto e de alguma forma registrar esse teste que você fez. Você fica mais protegido em relação a clientes que queiram agir de má fé, por exemplo. Tem clientes que eles podem querer agir de má fé, eles receberam um produto intacto, mas por algum motivo eles quebraram o produto e estão alegando que já chegou quebrado. Então, se você tiver alguma prova, se você tiver registrado como aquele produto saiu do seu estoque, mostrando que ele estava em perfeitas condições, você tem mais chance de ganhar essa disputa, né, de não ser penalizado pela Shopee. Agora, se não conseguir comprovar ou se realmente o produto chegou com defeito, chegou quebrado e a responsabilidade por isso foi sua, o cliente vai ter o reembolso, você vai sofrer uma punição por conta que foi uma responsabilidade sua, um erro seu nesses casos. Então, se você quiser se proteger, por exemplo, de clientes golpistas, a melhor forma é você registrar o seu processo de embalagem, de teste, para você conseguir comprovar, em caso aconteça uma situação dessa, que você mandou o produto em perfeitas condições. Um ponto importante aqui é o seguinte: a Shopee, ela também avalia o comportamento do cliente. Se ela percebe que um cliente está agindo de má fé em várias situações, em várias compras diferentes, a Shopee ela pode banir a conta daquele cliente. Então, se por exemplo tem um cliente que ele faz várias compras, ele está sempre alegando que o produto está com defeito, ele sempre está alegando que o produto chegou errado, a Shopee ela pode considerar isso um comportamento suspeito, porque não é normal o mesmo cliente frequentemente receber produtos com defeito, produtos quebrados, produtos que não funcionem, né? A Shopee ela vai entender esse comportamento como suspeito e aquele cliente ele pode ser banido. Então, um cliente ele não consegue ficar, por exemplo, aplicando golpes por muito tempo na Shopee. Pode acontecer um caso ou outro do cliente querer começar a fazer isso, mas a Shopee ela vai monitorar aquele cliente com mais atenção, podendo até banir a conta daquele cliente. Então, você, vendedor, o que resta para você é, se o seu produto ele tem uma incidência maior de quebrar no transporte, ou se o seu produto for um ticket alto, que se o cliente alegar que veio com defeito, isso vai te causar um prejuízo muito grande, é interessante que você registre todo o processo de teste, todo o processo de embalagem para provar, né, que você enviou o produto em perfeitas condições, beleza? Bom, então essas são as situações onde o cliente consegue pedir o reembolso, né, e devolver o produto. Quando ele não recebe o pedido ou quando ele recebe com muito atraso, se ele se arrepende da compra em até 7 dias depois que ele recebeu o produto, se ele recebe o produto errado ou diferente do que foi anunciado, se ele recebe o produto incompleto ou faltando peças, ou se ele recebe o produto com um defeito ou danificado também, em todas as situações ele pode devolver e ter o reembolso do produto. Como eu falei, em algumas situações ele vai ter que comprovar, né, que o produto veio com defeito, que ele veio danificado, e a Shopee vai avaliar aquilo e você, como vendedor, pode abrir uma disputa caso você não concorde com a decisão da Shopee ali, beleza? E aí quem paga o frete de devolução nessas situações? O frete ele é pago pelo vendedor quando o produto foi enviado com defeito, então foi comprovado que o produto foi enviado com defeito. Nesse caso, quem vai pagar o frete de devolução vai ser o vendedor. O produto foi enviado danificado e a Shopee comprovou que a embalagem estava intacta, ou seja, não foi no transporte o problema, o produto já foi enviado danificado dentro da embalagem, ou ele não foi protegido de forma suficiente na embalagem, ele ficou batendo dentro da embalagem e por isso ele quebrou no transporte, mas a embalagem em si estava intacta, mas dentro da embalagem você deveria ter protegido melhor o produto sabendo que era um produto frágil, por exemplo. Então nesse caso quem paga o frete de devolução também é o vendedor. O produto foi enviado errado ou o produto foi enviado faltando peças. Em todas as situações, comprovadas as situações, quem vai pagar o frete de devolução é o vendedor e nessas situações todas o vendedor também sofre uma penalização na Shopee, beleza? E quando o frete é pago pela Shopee? O frete é pago pela Shopee quando o cliente se arrepende, dentro dos 7 dias de arrependimento, o cliente se arrependeu porque não gostou, ou porque o tamanho não serviu, por exemplo, ou por qualquer outra razão pessoal que o cliente queira devolver o produto dentro desses 7 dias, quem vai pagar o frete é a Shopee. O vendedor não vai ser punido e também não vai ter que pagar o frete dessa devolução, beleza? E aí a Shopee tem aqui a política de reembolso oficial, aonde tem todas essas informações que eu falei e também tem algumas outras informações, caso você queira ter acesso a essa política de reembolso e devoluções oficial da Shopee. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você conseguir acessar, né, esse documento, para você ler na íntegra toda a política de trocas e devoluções da Shopee, beleza? Lembrando que aqui na Universidade E-Commerce a gente tem nosso curso, o Mapa da Shopee, com o passo a passo para você começar a vender na Shopee do jeito certo, já na rota do sucesso, sem ser na base da tentativa e erro. No curso a gente mostra tudo para você, quais são os melhores produtos para você começar a vender na Shopee, como encontrar fornecedores, como precificar o seu produto do jeito certo para que você tenha um preço competitivo e uma boa margem de lucro, como que você faz o cadastro correto do seu produto, que a gente chama de cadastro estrela,
tela com as fotos ideais, como que tem que ser as fotos, como que tem que ser o vídeo, o que você tem que escrever no seu produto para que realmente ele tenha potencial de vendas, para que você consiga persuadir o seu cliente a comprar o seu produto. Tudo isso a gente mostra na prática para você em detalhes, como criar seu conta de vendedor, como cadastrar o seu produto na prática, como personalizar a sua loja, como ter uma reputação 5 estrelas, como aplicar as técnicas e os truques dos top vendedores da Shopee direto no seu produto, direto na sua loja, para que você realmente tenha potencial de vendas, para que realmente você comece já do jeito certo na Shopee. O link para você conhecer o nosso curso está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. E o preço para você ter acesso ao curso hoje está um preço extremamente acessível, é um preço que está tão barato que as pessoas estão mandando mensagem para a gente no WhatsApp perguntando se aquele realmente é o preço certo do produto de tão barato que o curso tá, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como contribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.